Olá, nós somos alunos do Instituto Federal de São Paulo, campus Itapetininga. Eu sou o Rafael e aqui comigo está o Matheus de Camargo Antunes. Nós somos da disciplina de Máquinas Térmicas do sétimo semestre, com o professor Rafael Santos. E nós iremos apresentar um estudo feito em cima de um artigo científico com o título Trocadores de Calor Criogênicos para Resfriamentos de Processos e Armazenamento de Energia. Conceitos iniciais. Eu gostaria de introduzir essa apresentação falando o que é um trocador de calor, que nada mais é do que um equipamento que faz a troca de calor de dois fluidos diferentes sem que eles estejam em contato direto. Vamos imaginar assim: de um lado a gente tem um líquido quente passando por um tubo, e do outro um líquido frio passando por outro tubo, bem próximo desse primeiro tubo. O calor, ele salta de um tubo para o outro, esquentando o fluido frio e esfriando o fluido quente. Mas os dois líquidos não se misturam, só trocam temperatura. Vamos pensar num chuveiro a gás. A água fria passa por um tubo onde o gás está queimando. O tubo esquenta e o calor passa para essa água. Isso é uma característica de um trocador de calor. Características do projeto. Trocadores de calor, criogênicos, exigem aspectos e características únicas para operação e fabricação. Eles são equipamentos conhecidos como vasos de pressão. E por serem criogênicos, eles trabalham com temperaturas inferiores a menos 150 graus Celsius e pressões elevadas. Esses trocadores criogênicos eles têm a finalidade de transformar líquido em gás, como por exemplo o nitrogênio, o oxigênio e o argônio, que são gases do ar. Eles são projetos complexos e exigem cálculos específicos a manuseio, por se tratar de vasos de pressão. É exigido um conjunto de válvula para operar o equipamento e transferir o produto final para outros processos ou para gerar energia, conforme a gente citou no início do artigo, no título. As aplicações industriais dessas tecnologias criogênicas, ela pode ser resumida em três categorias. Primeiro, resfriamento de processo. Segundo, separação e destilação de misturas de gases. E terceiro, liquefação para transporte e armazenamento. Essas etapas, exatamente nessa sequência, elas são fundamentais para adquirir o produto final e é extremamente necessário que esses gases estejam na forma líquida, pois durante o processo de vaporização, esses produtos, em temperatura criogênica, a gente pode obter um aumento de 600 vezes dessa quantidade líquida, que é dado geralmente em litros, em forma de gás, que é dado geralmente em metros cúbicos. Esse aumento de volume, ele oferece para a gente uma pressão elevada no local onde ele estiver armazenado. Por isso é importante todo um conceito de cálculo em cima disso. Estudo do diagrama. Antes de introduzir o diagrama, eu gostaria de falar um pouco sobre um equipamento que serve para armazenar e separar os produtos criogênicos, que é o Cold Box. Dentro desse equipamento, com a compressão dos gases do ar, obtemos a liquefação dos fluidos, desses gases, que serão armazenados e separados de acordo com as suas densidades, ou seja, o oxigênio ele tem uma densidade de 1,14 gramas por centímetro cúbico, enquanto o nitrogênio possui 0,97 gramas por centímetros cúbicos, ambos em temperaturas criogênicas. Eles são armazenados, cada um em um local específico dentro desse equipamento, desse cold box. Ele contém internamente trocadores de calor. E esses fluidos, de acordo com sua densidade, eles são separados, cada um para o seu devido fim. Esse equipamento é uma opção para usarmos para fazer a troca de calor. Conforme mostrado no diagrama de fluxo de processo, desde a compressão do ar até a expansão do líquido comprimido, ele descreve muito bem o que eu mencionei. Observamos o processo de mudanças de fases do produto criogênico. Primeiro, o fluido é comprimido. O ar é comprimido, como mencionei, dentro do cold box. E dessa forma, ele se torna na forma líquida, através de um processo do diagrama conhecido como liquefação. Logo, ele é destinado e armazenado dentro desse cold box, de acordo com sua densidade. Após separados e armazenados, esse fluido ele é transferido para uma vaporizadora, também conhecida como serpentina levantadora de pressão, SLB, que tem a função de transformar esse fluido em forma gasosa, porém, lembrando que, fazendo essa conversão, esse fluido ele expande 600 vezes dessa quantidade inicial, conforme vemos aqui no diagrama também, na parte da expansão desse fluido. A SLP é um trocador de calor, onde a troca de calor acontece de forma natural, com a temperatura ambiente ou com a presença de um fluido de temperatura diferente. Ao percorrer esse percurso, o líquido criogênico ele faz a troca de calor, assim como uma garrafa d'água gelada, onde a mesma começa a suar quando troca de calor com a temperatura ambiente. Da mesma forma funciona a SLP. Após um determinado caminho percorrido desse fluido, o líquido ele é vaporizado e expandido, gerando uma pressão na saída do percurso. Caso seja necessário, é possível armazenar a energia fria gerada nesse processo de vaporização e armazená-la para usarmos no processo de liquefação, como mostra em Cold Thermal Storage. E dessa mesma forma, também vemos que podemos usar o calor gerado na compressão do fluido
e direcionado para um melhor funcionamento da vaporizadora, conforme vemos na imagem, em Heat Storage. Dentre os tipos de trocadores de calor, temos o trocador de calor com bobina em espiral, Coiled Wand Heat Exchanger. Esse é um dos tipos mais usados em plantas de liquefação de gás natural. Ele é formado por tubos metálicos de pequenos diâmetros enrolados em forma de espiral dentro de uma carcaça metálica. Essa estrutura permite a passagem simultânea de diferentes fluidos, sem que se misturem. Ele também é chamado de serpentina, o SLP. Temos também o trocador de calor de placa aleta, o Plate Fin Heat Exchanger. Esse modelo é composto por placas finas e também algumas aletas metálicas, como se fossem vários radiadores. As aletas servem para aumentar a área de troca de calor e criar caminhos para os gases. Ele é muito leve e pode operar com vários fluxos ao mesmo tempo, sendo muito usado na separação de gases como oxigênio e nitrogênio. É o tipo mais comum em plantas de separação de ar, por exemplo, por causa da sua eficiência. É muito aplicado na indústria aeronáutica e automotiva, refrigeração e criogenia e resfriamento de componentes eletrônicos. Trocador de placa perfurada, Perforate Plate Heat Exchanger. Esse trocador é formado por placas empilhadas, assim como o trocador de placa aletada, porém com furos estrategicamente posicionados. Os fluidos passam por esses furos e trocam calor sem se misturar, visto que o fluido quente passa por outro canal. Ele é adequado para aplicações com altas pressões. É uma solução moderna que tem substituído alguns modelos tubulares tradicionais por conta da sua facilidade de fabricação. Em comparação com o trocador de placa aletada, ele é menor, por não possuir aletas. Trocador com circuito impresso, Printed Circuit Heat Exchanger. Esse é o tipo mais avançado, é fabricado a partir de gravação de microcanais em placas metálicas. Depois essas placas são soldadas por difusão, formando uma estrutura única e super compacta. O trocador com circuito impresso suporta pressões e temperaturas muito altas, mesmo em volumes pequenos, o que torna ideal para ambientes como reatores nucleares, hidrogênio líquido ou sistemas espaciais. Os fluidos presentes percorrem canais diferentes dentro do sistema, e a troca de calor acontece através das paredes metálicas entre os microcanais. Sua estrutura de microcanal permite a troca térmica ultra rápida com mínima perda de energia. Trocadores de calor regeneradores. Diferente dos anteriores, os regeneradores funcionam em ciclos alternados. Primeiro, um fluido quente passa e aquece o material sólido. Depois, esse calor armazenado é transferido para um fluido frio que passa em seguida. Esse processo não é contínuo e é extremamente útil para a economia de energia. Eles são muito utilizados em máquinas criogênicas compactas, como sistemas de refrigeração de laboratório ou equipamentos médicos. Para concluir, podemos dizer que não existe um trocador de calor universalmente melhor, mas sim o mais adequado para cada situação. Cada modelo estudado apresenta vantagens específicas em termos de eficiência, tamanho, resistência à pressão e facilidade de fabricação. A escolha correta depende de fatores como o tipo de fluido, a condição de operação e o espaço disponível no local da instalação.